Olá, estamos aqui para mais um Faça Acontecer podcast. Hoje nós vamos falar comigo, Paty Lisboa, comigo, Renata Lemos. E comigo, Bárbara Villani. Sobre sabotagem e autossabotagem. Eu propus esse tema para as meninas enquanto a gente estava tomando um café e preparando o nosso roteiro de gravação. Primeiro porque é uma situação, né, um comportamento que a gente, de forma inconsciente, todos nós, em algum momento, vai se autossabotar. E, no segundo ponto, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo da gente, na realidade, se proteger, né? Porque quando eu pensei em falar sobre sabotagem, Bárbara e Renata, é justamente pensando assim, que muitas vezes a própria expressão autossabotagem, né, ela já me incomoda. Porque quando a gente fala em sabotar, a gente está falando em fazer algo que vai complicar, que vai atrapalhar, né, a sabotagem. E Você não trouxe a semântica dessa palavra dessa vez, não? Não, Sabotagem, o sa e o otar, não. Vou até pesquisar se tem aí uma origem, né? Mas, e apesar de estudar bastante sobre isso, de já ter feito, né, vários testes, cursos, seminários, aulas sobre isso, sempre me incomoda, porque, na realidade, quando a gente se sabota, a autossabotagem, eu não enxergo como algo negativo, porque eu me saboto no momento que eu quero me proteger. No momento que eu quero me acolher ou que eu quero evitar que eu passe por uma situação, por uma circunstância onde eu vou sentir inseguranças, medos, ansiedades. Então, tudo bem, o nome é sabotagem, eu não vou propor no mundo a gente mudar, né? Mas toda vez que eu percebo que eu estou me auto-sabotando, imediatamente eu já penso, eu estou me protegendo, eu estou tentando evitar que eu passe por uma situação onde eu não vou estar bem, onde eu não vou estar confortável. Acaba que os sabotadores e essa autossabotagem, elas atuam como um mecanismo de defesa muitas vezes. Né? Não, é um mecanismo de defesa, eles atuam como ele é um mecanismo, porque é para nos proteger de sentimentos ruins, de questões muitas vezes que a gente viveu, que são inconscientes, e que quando dispara algum gatilho que isso vai acontecer, a gente vai falar, peraí, eu não quero sentir. É mais ou menos assim se a gente olhar como uma linguagem prática. Mas a gente tem que ter o cuidado, Patrícia, dentro disso que você falou, eu percebo isso também, quando eu conheço meus sabotadores, eu reconheço os meus sabotadores, eu falo, por que isso está acontecendo? Que não é que eles vão deixar de existir, mas a gente saber lidar com eles. Né? Saber lidar e saber até que ponto ele está me protegendo, ou até que ponto ele está evitando que, né, deixando-me paralisando, evitando que eu possa avançar, alcance alguma coisa, por causa dos meus medos, inseguranças, enfim, que foram cultivados ali na minha psique, no meu inconsciente. Porque, com certeza, sabotagem, ela está diretamente ligada à ausência de progresso. Né? Quando eu vou me sabotar, eu vou deixar de progredir, de fazer, de encarar, de experimentar. E aí existem vários. E dentro disso, né, uma das maiores teorias dos sabotadores vem do livro, né, da psicologia positiva. Eu nunca sei dizer o nome do autor, né? Então ele está aqui, mas eu só lembro da Sherazade, da Mil e Uma Noite. Né? Então, depois a gente aqui na edição... Não, a gente ia falar desse testezinho mesmo. Não é o Martin Seligman da psicologia positiva? Não. É dos sabotadores. É do teste dos sabotadores. Dos sabotadores, né? Sim. O livro. E aí, né? E é realmente um estudo muito aprofundado que vem ali e que eu já várias vezes fiz aquele teste e é impressionante, como, por exemplo, assim, o meu maior sabotador, né, é o hipervigilante. É aquele que sempre... Olha só. É sempre pensando no pior que pode vir a acontecer, no que vai acontecer lá na frente, ou seja, né? Hipervigilante. E o seu, Bárbara, você sabe qual é? Já tem muito tempo que eu fiz, eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que tinha algo a ver com doação. De doar demais. Prestativo. Prestativo. É o hiperrealizador. E quando a gente vê ali, a gente reconhece e fala, olha, não é, tem um quê? E a gente até fala assim, mas não é isso mesmo? Mas isso aí não tá certo? Não, é totalmente certo. Totalmente certo. Quando você vai fazer esses testes... autopreservação. Exatamente. Quando você vai fazer esses testes aí, né? Seja psicológicos, seja esses mais... que são mais empresariais e tal...
você prepara pro tapa na cara. Tipo assim, porque você fala isso daí, não vai mentir. É muito interessante, porque eu falo assim, mas isso tá certo, mas é claro, isso é bom. Isso não pode. É essa percepção que eu tenho quando as pessoas olham para isso. Mas e aí, dona Bárbara, como é que você vê isso aí? Então, Freud, a Paty falou da psicologia positiva, que é uma das vertentes mais recentes aí, né? Da psicologia, mais atuais. Mas Freud falou sobre os mecanismos de defesa do ego, foram uma das teorias que ele desenvolveu, né? E a Ana Freud, que é a filha dele, deu seguimento a isso. E o que são os mecanismos de defesa do ego? A nossa mente, ela é tão poderosa, ela é tão perfeita na sua realização das coisas internas, né? Dos pensamentos e tal, que na possibilidade da gente perceber que alguma coisa vai acontecer e que vai nos causar sofrimento, eles entram em ação. Sim. A gente tem vários mecanismos de defesa e um deles é a autossabotagem. E a Paty falou de forma muito, muito correta, assim. Todos eles servem para nos defender, senão não chamaria mecanismo de defesa do ego. Mas se é uma realidade que a gente não vai conseguir encarar, que a gente não vai conseguir absorver, que a gente não vai conseguir lidar com ela, o mecanismo de defesa ele vai entrar. O da autossabotagem, toda vez que a gente percebe que a gente vai ter uma grande realização, então é muito comum no ambiente corporativo, porque o sucesso é uma coisa que ele teoricamente é boa, é uma coisa boa, mas tem algumas pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Sim. Então, elas se sabotam antes daquilo ali começar, porque sabe que, de alguma forma, por algum valor ali intrínseco, inconsciente, vai receber alguma coisa que talvez ela não seja merecedora. Ou será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Senso de responsabilidade. E aqui, gente, aí queria falar, o livro eu tinha falado que chama Inteligência Positiva, é do Shirzad Chamine, né? Então, toda vez que fala Shirzad, eu lembro da Sherazade. Então, é esse livro aqui, ó. E ele é muito legal e ele tem um teste, né? Que ele é um teste muito validado, um teste muito congruente mesmo, para a gente entender quais são os nossos principais sabotadores. Porque, gente, a gente tem que saber lidar com as nossas sombras, porque são elas que vão paralisar a gente em algum momento. A parte boa que a gente tem, as nossas forças, é muito bom, mas se a gente não souber lidar com as sombras, que é o que a gente tem medo, que é o que de fato paralisa a gente não conseguir desenvolver isso, se a gente não tiver conhecimento do que é a nossa sombra e de como a gente vai lidar com ela, a gente não vai sair do lugar. E o mais legal de entender, tem gente que fala, eu não tenho, não consegue reconhecer as sombras. Então, além da gente aceitar, o primeiro passo é reconhecer. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem gente que não reconhece. Não reconhece, fala, não, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E quando a gente toma consciência e aceita, porque não é, gente, fingir que não existe. Todos nós temos sombras, sim. Gente, fingir que não existe não vai resolver o problema. Fingir que não existe chama-se negação. É outro mecanismo de defesa. Com isso. Não quero lidar com isso, né? A gente realmente isso não vai ajudar a sair do lugar. Não olhar para o problema, não reconhecer as sombras, não aceitar as sombras, ele é um dos passos que vão nos deixar paralisados e sem alcançar aquilo que a gente deseja. Né? E aí a grande questão, né, que quando eu fiquei pensando no tema sabotagem e na própria autossabotagem é como lidar com essa nossa autossabotagem, né? Porque a gente já entendeu que a sabotagem é um mecanismo de defesa, mas como nos defender de que a gente se defenda de uma forma que a gente se prejudique, né? O que a gente, como eu disse, não evolua. Não tem como a gente realizar nada que a gente não tenha consciência. Então, o primeiro passo vai ser a consciência. Tomar consciência e aceitar. Peraí, então vou dar um exemplo aqui. Não vou dar... posso dar de sucesso profissional mesmo. Quando eu percebo que aquela promoção, por exemplo, vai acontecer, eu arrumo alguma justificativa. Não, que é tipo assim, nossa, mas agora, não, mas logo agora que eu tô com 2 meninos pequenos, ou então, nossa, mas logo agora que eu consegui fazer isso e tal, e você já perceber que você está se justificando para não alcançar aquilo, já pode ligar a luzinha. É um sabotador em ação. Ou, vou dar um outro exemplo da vida afetiva, por exemplo. Você teve um relacionamento e você se decepcionou com algum relacionamento.
Aí você tá lá no aplicativo e aí você conhece uma pessoa e você começa a sair com a pessoa. E aí, quando você vê que o negócio vai andar, que aquela pessoa é legal, o que você faz? Arruma alguma coisa, algum problema. Ai, mas ele é isso. Enxerga vários defeitos. Alguma coisa que são justificáveis para nossa mente consciente, mas que para nossa mente inconsciente a justificativa é um medo. É o medo de encarar aquela relação e falar assim, eu vou ser feliz dentro dessa relação. Só que eu tô com medo porque como a outra eu já tive algum tipo de decepção, na verdade não é que eu não quero ser feliz. Eu tenho medo de me decepcionar novamente. Né? Isso é muito poderoso, hein? Muito bem. Então, para fechar esse nosso tema de autossabotagem, eu acho que uma dica que eu posso deixar aqui, uma palavra final reconheça e aceite. Algo diferente disso, meninas? Eu acho que o reconheça, com certeza. São os dois primeiros passos. E aí reconheça, aceite e experimente fazer enfrente seu medo. É isso, enfrentar. Né? Enfrenta seu medo. E para enfrentar o medo precisa de quê, Paty? De coragem. Né? Que é agir com o nosso coração. Delícia, delícia. Beijo, valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.